Mais de 60 mil cirurgias, quase 600 ex-alunos espalhados por cerca de 40 países. Números sem retoques, que refletem apenas parte do sucesso de Ivo Pitangui, mas não chegam a traduzir a genialidade do mestre, como destaca um de seus discípulos. Nós, como falamos do Dr. Pitangui, nós falamos como se nós falássemos de Newton, de Galileu. É uma grande cabeça científica. A carreira do médico brasileiro mais famoso do mundo. O profissional que decifrou a filosofia da beleza e derrubou as fronteiras entre a cirurgia plástica estética e reparadora. O Espaço Aberto Saúde está no ar. Niterói, estado do Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1961. Numa tarde especialmente quente, 3.000 pessoas lotam a matinê do Gran Circus norte-americano. Respeitável público! O Gran Circus norte-americano tem o prazer de apresentar nossa última atração desta tarde. Com vocês, os inigualáveis, os inimitáveis, os internacionais astros do trapézio, The Flyer Santiago! Faltam 20 minutos para o espetáculo terminar. É quando a trapezista percebe algo estranho. Fogo! 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 Em pouco mais de 5 minutos, o Gran Circus norte-americano foi devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora. O número de vítimas fatais chegou a 500. 70% delas eram crianças. Essas pessoas saíram andando, algumas pela rua, com queimaduras extensíssimas, que normalmente não se salvariam, algumas se salvaram. Então nós aprendemos muitas coisas e organizamos um serviço. Foi uma lição de vida e uma lição também que mostrou a importância social da cirurgia plástica naquele momento. Acho que uma coisa que marcou não só a ele, mas marcou muitas pessoas que trabalhavam com ele na época, foi realmente aquele incêndio que teve em Niterói. Poucos deixam para pensar como é que o médico está sofrendo naquela hora que ele se mostra impotente para fazer determinadas coisas. Mesmo assim, o grupo foi lá inteiro, em peso, acampados, para tentar resolver aqueles problemas. Na época, na realidade, a minha participação foi porque eu consegui reunir um mutirão de outros colegas que trabalhavam já comigo, que estavam começando, mostrar o quanto socialmente a recuperação das pessoas é fundamental. E a cirurgia plástica, ela abrange todo o corpo, de uma certa forma, mas não é só segmentar, ela vai até a alma. Igor sabe disso. Aos 15 anos, ele nem se lembra mais da vida longe da mesa de cirurgia. Teve 90% do corpo queimado aos 2 anos de idade. O que aconteceu? Foi um acidente? Foi, minha casa pegou curto-circuito. Tem ideia de quantas cirurgias você já fez? Muitas. Mais de 10? O que você já fez para reparar o problema da queimadura? Braço, perna, boca. Atualmente, o que mais te incomoda? A boca que eu fazia agora. O que você quer que mude na sua boca? É porque repuxa. Aí pra melhorar. Dá para melhorar bem ele aqui. Porque ele aqui, frente na frente. Vai fechar isso tudo. Se não fechar da primeira, com 2 a gente fecha. Você não tem vontade de ficar sem careca? Primeiro, o que você quer? É muito importante a opinião dele, né? Então põe um boné, então, já que você não quer a cabeça agora. Anota que ele é um bom candidato. A gente sempre cuidava muito de queimados. Tanto é que certa vez, eu me recordo, nós tivemos um queimado que ele queimou as mãos também. Queimou todo o corpo e ficou sem dedos.
O Dr. Pitangui conseguiu fazer uma cirurgia que com esses ossinhos da mão o garoto conseguia usar como dedos. E a família era tão envolvida que certa vez a mãe ligou da Itália. Queria falar com ele não estava, falou comigo. Doutor Luiz, temos que dar um jeito. O senhor tem que dar um jeito. Eu falei, o quê? Meu filho agora, ele está dirigindo, falando no telefone e fumando. Aí eu falei, mas que ótimo. Não, doutor, ele está fazendo ao mesmo tempo. Ele vai bater de carro. O senhor ou o doutor Pitangui tem que brigar com ele. Entendeu? Quer dizer, então ele criava todo um vínculo, as crianças faziam cirurgias, às vezes dos 5 anos aos 16, 18, então que eles tinham toda uma... Então tinham situações como essa, por exemplo. Logo depois de se formar como médico, Ivo Pitangui decidiu ir além de salvar vidas. Queria ampliar o conceito de cuidado. Apenas salvar a função e a vida que são as obrigações primordiais. No médico, primeiro a vida, depois a função. Existia ainda alguma coisa além. Quando eu trabalhava em urgência, nós socorríamos as pessoas e sentíamos que ao socorrê-los, ao atendê-los, muitas vezes vítimas de um acidente de automóvel, cicatriz, na época se usava muito navalhadas, se abriu uma avenida, havia aquele estigma, e conduzir a pessoa sem que ele estivesse com tanto estigma, ou quase sem nenhum, seria uma coisa muito interessante, muito nobre. Isso não era na época considerado importante. Isso que eu queria aprender, que eu fazia com agulhas menores, com pontinhos, eu senti que me faltava um pouco mais. Eu ganhei uma bolsa de estudos pelo Instituto International Education. Eu naquela época escolhi cirurgia plástica e reparadoras. Depois eu voltei, e quando voltei criei uma enfermaria já na Santa Casa, e voltando ao pronto-socorro, que era o hospital só de urgência, eu levava na Santa Casa aqueles doentes que iam trabalhando, eu senti que me faltava um pouco mais. Eu queria aprender mais para poder realmente beneficiar meus doentes. Eu fui para fora de novo. Fui para a França, trabalhei muito em mão, em queimado, pós-operatório, aquelas coisas de traumáticos. Depois para a Inglaterra. E quando eu voltei, eu tinha adquirido um conhecimento. Eu senti que aquela responsabilidade, aquilo que eu tinha adquirido, me deu um prazer até hoje me dar de transmiti-lo. A vontade de repassar conhecimentos para os mais novos criou uma espécie de escola Ivo Pitangui. O Dr. Luiz Vitor é um ex-residente que chegou a assistente do professor. O respeito ao paciente é o número 1. E esse é o grande legado que ele nos passa. E, claro, o aprendizado técnico. Eu tive uma oportunidade que é uma oportunidade que eu diria que de poucos, que é trabalhar diretamente com ele todos os dias, ter a oportunidade de aprender com ele, pegando na mão e vivenciando por muitos anos com ele. Eu acho que ele foi inovador, tipo, já há 50 anos atrás ele tentou globalizar a cirurgia plástica para todas as camadas da população. E, ao mesmo tempo, fornecer a transmissão das suas técnicas, de dividir com as pessoas que vinham, procuravam ele para aprender a fazer cirurgia plástica. Ele se dispôs a ensinar a fazer isso numa época que praticamente não existia. Ou seja, ele foi uma pessoa que difundiu a prática. Muito. E continua difundindo, né? Hoje ele é chamado no mundo inteiro para fazer conferências, expor, e ultimamente expor exatamente isso, a vivência dele, como ele conseguiu transmitir tanta coisa para tantas pessoas. No geral, ter feito a formação e continuar trabalhando com ele é muito gratificante, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista de vivências sociais, humanas, é muito importante. As lições se repetem semanalmente na Enfermaria 38 da Santa Casa de Misericórdia, no centro do Rio de Janeiro. Às quartas-feiras eu venho para ver os casos que necessitam uma outra conversa. Daqui, o senhor acompanha todas as cirurgias ou só monitora algumas, as mais... Eu tenho que acompanhar, a rigor, está tudo muito bem estruturado. Eu, Ramil e os outros mais antigos criamos aqui uma estrutura que funciona muito bem, mas nós temos o prazer de acompanhar o que os mais jovens, que já são de mais de 50 anos,
vão levando adiante. Mas a rigor, todas as coisas tem que ter um chefe em tudo, na verdade. Que ele tem boa mucosa aqui por baixo, ó. Entre uma técnica e outra, mais da filosofia do Dr. Ivo Pitangui. Uma das coisas importantes que nós fizemos na enfermaria aqui foi dar dignidade à cirurgia estética. Talvez das mais importantes. Então, ao mesmo tempo que temos a reparadora, temos também a estética quando está bem indicada. Então, tem cirurgias de rejuvenescimento quando estão bem indicadas, tem cirurgias de nariz, de mama, também de mama de aumento, mama de redução. Todas as cirurgias estéticas, quando bem indicadas, elas são tão importantes em relação ao bem-estar da pessoa quanto uma reparadora. De modo que, nesse sentido, a enfermaria foi muito pioneira em relação de desmistificar a cirurgia estética, para uma questão de dar a ela uma dignidade, uma qualidade cirúrgica. E já perdeu até agora 8,5 kg, está com 74,800, hein? Lutou enormemente para que as pessoas compreendessem aquilo que era da alma e não era só do corpo. Né? Então nós lutamos com as coisas da alma e do corpo. Então essa interação permanente faz com que o nosso campo seja muito amplo e até hoje ainda é discutível, porque hoje em dia a dificuldade é explicar o que não é a cirurgia plástica, porque existe muito reality show, muitas coisas errôneas que mostram um aspecto fora de tudo do que é a seriedade, a liturgia de uma sala cirúrgica, e procura mostrar um lado que ela banalizando, mas na realidade você está lidando com um ser humano, e o ser humano não tem nada de banal. Para fazer um músculo aqui, e o óleo está aqui. A discussão ética volta à tona no caso do paciente que injetou óleo mineral para parecer que ganhou massa muscular. Aqui ele está com essa injeção, que é totalmente errônea no ponto de vista médico, injetado um óleo para fazer os músculos, para dar a impressão de músculo, é uma coisa totalmente fora da boa medicina e condenada em todos os aspectos. Mas ele, uma vez que nos procurou, nós não temos condenado, temos que procurar ajudá-lo. Tá boa? Colômbia, Chile, Brasil. Peru. Brasil. Marrocos, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. No Marrocos, quando você fez medicina, você já ouviu falar do Pitangui? Sim, já ouvi falar do professor Pitangui há mais de 10 anos. Fez tudo para conseguir entrar aqui, fez então cirurgia geral só para entrar aqui e fazer a residência como professor. A preparação, a disputa para entrar aqui, foi uma coisa que te assustou? Sim, por exemplo, este ano teve mais de 40 cirurgiões para 16 vagas, então tem uma competição, mas com motivação, vontade, acho que a gente pode conseguir. Sua ideia é voltar para o Marrocos e levar um pouco desse conhecimento, ou você pretende ficar em outro lugar do mundo? Não, o meu plano é voltar para Marrocos para trazer conhecimento do professor, um pouco da sua experiência, porque lá também no Marrocos é muito famoso o professor, então acho que vai ajudar a desenvolver mais a cirurgia plástica no Marrocos. O que veio primeiro? Aquela história meio do ovo e da galinha, né? O Brasil é o segundo país com o maior número de cirurgias plásticas no mundo. O Ivo Pitangui é a referência mundial de cirurgia plástica. O fato da gente ter uma referência ajudou a gente ter tantas cirurgias plásticas aqui, ou ao contrário? Não, acho que foi a imagem dele realmente que transportou toda essa, digamos assim, essa casuística, essa estatística de sermos o segundo colocado. Exatamente pelo modo de ser dele, que ele favoreceu o ensinamento da cirurgia plástica para muitos brasileiros, tá? A maioria, eu estou exagerando, mas muitos cirurgiões plásticos têm uma formação, se não direta com o professor Pitangui, de alguns que foram alunos do professor Pitangui, estão continuando. Temos vários casos aqui de filhos de pessoas que fizeram curso no passado e agora estão fazendo curso conosco. Tá?
Então, isso é um chamariz, realmente é um chamariz. E outro fato que eu também acho importante é essa coisa de a gente poder oferecer cirurgia plástica estética, de boa qualidade, também para pessoas menos favorecidas. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Atinge uma faixa da população que há uns 30, 40 anos atrás só ouvia falar de cirurgia plástica numa novela, né, nos jornais. Um dia eu quero ter, mas nunca vou ter condições. E aqui ela pode realizar o sonho. Sonho também para quem tem a oportunidade de aprender com o cirurgião plástico mais famoso do mundo. A escola do professor tem a magia da cirurgia plástica. A verdade é a melhor escola de cirurgia plástica do mundo, reconhecida por todos os países. E tem a capacidade de agrupar pessoas de diferentes países com diferentes culturas. E com isso fazer uma turma muito bem complementada. Então, para mim, esse aqui é um sonho, fazer cirurgia plástica aqui no Brasil. E como que é o Ivo Pitangui professor, não o cirurgião plástico? Como é que é a relação dele com vocês? Ele é uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito acessível. E assim, para a gente conhecer e fazer parte da turma que ele representa, é um privilégio. Ele é uma pessoa comum e corrente, não tem nada de especial. Só que é uma pessoa muito, muito conhecida no mundo da cirurgia plástica. E isso para a gente é uma diferença, é um diferencial para depois. Desde o início da faculdade, eu já me interessava por cirurgia plástica. Sabendo que a referência mundial estava no meu país, eu me senti na obrigação de estar aqui. Né? Não teria como ter pensado diferente. Então, desde o início da faculdade, eu já me programei, já estudei, já procurei saber o que era importante ter no meu currículo para estar aqui e já me programei para estar aqui. É um sonho antigo. E ele tem uma habilidade muito grande, né? Não é à toa que ele é essa referência. É muito bonito ver o professor operar, né? Para a gente que é aluno, é realmente prazeroso de ver o quanto ele lida da técnica com tanta facilidade, né? As técnicas, a maioria é ele que desenvolveu, né? Então realmente é histórico ver alguém que desenvolveu a técnica executando a própria técnica. É realmente incrível mesmo. Pra gente é um aprendizado muito grande. Ele opera tudo muito bem, né? Mas assim, face, as cirurgias mais difíceis, né? Cirurgias reparadoras, nariz ele faz muito bem, né? A técnica dele fechada é uma técnica muito interessante. Ele opera com uma habilidade muito grande. E é uma cirurgia que ele gosta muito de operar, né? Mas ele opera tudo muito bem. Como falamos do Dr. Pitangui, nós falamos como se nós falássemos de Newton, de Galileu. É uma grande cabeça científica. Ele prima por buscar uma intelectualidade, por ser um grande intelectual. Ele tem uma cultura muito grande e com isso realmente ele serve de exemplo. É um exemplo de que as pessoas não basta serem médicas, elas têm que ter uma cultura, elas têm que ter uma informação, elas têm que ter uma vida que tenha vários aspectos e todos esses aspectos sejam interessantes. Você vê, ele é uma pessoa que tem uma atividade esportiva, sempre teve, ele é uma pessoa que tem uma atividade intelectual, ele é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que fala diversas línguas bem. Então, ele vira como se fosse um paradigma de intelectualidade para os dias de hoje. Quando os 3 anos da residência chegam ao fim, os médicos entram na Associação de Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui, um grupo de excelência que se reconhece em qualquer parte do mundo. Nós não reconhecemos pela forma, o estilo, é aquilo que eu falei. O Dr. Pitangui, ele é rigoroso, ele é exemplar e ele tem um movimento de cirurgia de pacientes muito grande. Para ele poder ter o número de pacientes que ele tem, as técnicas elas são muito bem engrenadas, elas são muito bem executadas, elas fluem muito bem. Então você passa 3 anos com aquilo, você meio que faz com que aquilo fique automatizado na tua realidade. E é uma das coisas que ele preconiza. Então é muito comum, às vezes, outro colega, otorrino e tal, opera com você. Você foi da escola do Dr. Pitangui, porque você faz parecido com fulano, que faz parecido com Beltrano, que faz parecido com o Dr. Ivo. Porque ele tem uma marca. A marca do professor não fica evidente apenas para os médicos. Há 43 anos na Santa Casa de Misericórdia, a auxiliar de enfermagem, Ana Maria, destaca o que mais admira no cirurgião.
Ele atendeu o povo que chega a atender, a gente pede a ele, professor, dá uma olhadinha, ele vai, nunca nega, nunca negou nada. Para mim e para as outras colegas, nunca negou nada. Ele pode passar, ele vê, às vezes eu nem vejo ele, hoje não te vi, né? Às vezes eu estou ocupada, né? Às vezes eu estou lá embaixo, mas sempre assim. Aí eu penso, tem um paciente que o senhor só pode ver, pode mandar. Quer saber? Pode, quer completar? Você quer fazer?